Graça e paz sobre a tua vida. Devemos honrar as leis? Devemos obedecer às leis? Esse é um ponto que nós precisamos pensar. Devemos pagar os tributos? São eles justos? E por não serem justos, devemos sonegar? Estes são aspectos que a gente precisa pensar. Jesus, no embate com os fariseus, ele discute esse aspecto. As pessoas esses fariseus, os religiosos, querendo pegá-lo em algum ponto para condená-lo e entregá-lo às autoridades do governo, ao governo romano. Então, procuram pegá-lo numa determinada situação. E diz assim, lá em Lucas 20, 21 a 25, diz assim, então o consultaram dizendo, ou seja, os religiosos, Mestre, sabemos que falas e ensina retamente e não te deixas levar de respeitos humanos, porém ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. É lícito pagar tributo a César ou não? Mas Jesus, percebendo-lhes o ardil, respondeu, mostrai-me um denário. De quem é esta esfinge e inscrição? Prontamente disseram, de César. Então lhes recomendou Jesus, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós precisamos aprender as coisas, compreender. Paulo fala sobre isso também em Romanos, acerca da obediência ou não a leis, de pagar ou não tributos. Ele fala sobre isso. E nós precisamos entender que a questão muitas vezes não se ela é justa ou não, se o tributo, por exemplo, é justo ou não, se deve ou não deve ser pago. Não é essa a questão. A questão é compreendermos quem somos, compreendermos nossas vidas, compreendermos o que recebemos de Deus e agirmos segundo esse entendimento. As leis existem, sim, foram instituídas, sim, por homens, sem chama de dúvida. Mas nós, como cristãos, para darmos o exemplo, para sermos modelo, mesmo sendo injusto, devemos fazer. Se não fizermos ou se desobedecermos, nós arcaremos com as consequências de não fazermos aquilo que a lei determina. E isso que a gente precisa aprender e compreender. Não é sonegando o imposto, não é burlando a lei, que nós damos o exemplo e testemunhamos acerca do reino de Deus. A gente precisa entender que não se trata do aspecto de sonegar, mas de testemunharmos acerca daquilo que nós cremos, de quem nós somos em Deus. Devemos sim batalhar por impostos melhores, por leis mais justas. Devemos fazer como vários homens de Deus fizeram, Martin Luther King e tantos outros, que defenderam interesses humanos, que lutaram por isso, que morreram por isso. Mas burlar? Não. Sonegar? Também não. Isso não é testemunho. Isso não é testemunho de quem conhece a Deus, de que fala de justiça, de retidão, e mesmo que não seja uma lei justa, nós não podemos fazer isso. E o que fizermos ou quando fizermos, nós pagaremos por isso. Deus não nos vai proteger por causa disso. Ele não vai nos deixar de sacrificar diante das leis dos homens porque somos filhos dele. Nós precisamos entender isso e fazer as coisas como um cidadão, honrando as leis do seu país, honrando o seu país. Mas lutarmos por aquilo que é justo, de maneira correta, ensinando, mostrando e ensinando como agir e como fazer. Isso é que é importante, mas não nunca sonegando, fazendo e tomando as mesmas atitudes de uma pessoa que sonega, que rouba e que engana. Isso não faz parte da vida de um cristão. E não é só nos detalhes de lei, mas são nas coisas pequenas. Na instituição de regras e procedimentos que deve obedecer e cumprir e não usar em benefício próprio, defendendo o interesse dos seus ou daqueles que estão próximos à sua volta. Assim como Jesus falou,
tributo tem que ser pago? Tem. Dai a César o que é de César. Mas devemos honrar a Deus, glorificar o seu nome, fazendo o que é da sua vontade. É isso que traduz a vida cristã, é isso que traduz quem nós somos. Agora, qual a importância de fazermos isso? Nós precisamos entender que nós temos que ser exemplo, temos que ser modelo para aqueles que estão aprendendo e querendo conhecer a vontade de Deus. Se nós fazemos o que não é correto, como ensinaremos as pessoas acerca da verdade, da bondade, da misericórdia de Deus, da graça de Deus, se nós agirmos segundo o pensamento deste mundo? Nós não ensinaremos ninguém, não seremos modelo e nunca revelaremos o reino segundo a vontade de Deus. Seremos meros religiosos que falam uma coisa e fazem outra, que agem com hipocrisia, pois na frente das autoridades as elogia, mas por trás, nas costas, desce o sarrafo. Será que isso é a vontade de Deus? Não, isso não é. Isso é maneira de ensinar? Não, não é. E nós precisamos aprender sobre isso e entender essas coisas, repensarmos o que estamos fazendo, como família, como igreja, neste mundo, como um povo que foi reconciliado com Deus, pelo sangue de Cristo, por causa da graça de Deus, por meio da fé nele, por crer nesse aspecto. Nós temos que entender que fomos feitos filhos, à semelhança de Cristo, para o revelar ao mundo, para ser como Ele. Que a gente possa crescer, amadurecer, entender a vontade de Deus e agir segundo essa vontade. Que o Senhor nos conduza nessa jornada de amadurecimento, crescimento e entendimento da vontade de Deus neste mundo e fazermos aquilo que é agradável aos olhos de Deus, como uma oferta, para que outros possam aprender, crescer, amadurecer e fazer o mesmo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.